O governo Joe Biden retomou a aplicação de sanções econômicas contra a Venezuela por causa das restrições eleitorais impostas pelo governo de Nicolás Maduro a nomes expressivos da oposição. Sobre esse movimento, a gente conversa agora com o professor Dr. Carlos Gustavo Pódio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, nos Estados Unidos. Muito bom te rever, professor. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer conversar com você, com quem nos ouve aí na Jovem Pan. Bom, professor, a pergunta é simples. Será que essa medida adianta alguma coisa? Ou seja, a Venezuela vai mudar a posição política por causa dessas sanções dos Estados Unidos? Olha, Thiago, assim como claramente não adiantou nada os Estados Unidos tentarem aliviar as sanções, né, para tentar trazer um pouco mais de democracia para a Venezuela, não vai também adiantar nada voltar com essas sanções. Na verdade, isso coloca o Biden numa situação bastante delicada, né? Porque há uma conexão aí entre o que acontece na Venezuela e a situação doméstica nos Estados Unidos. Você sabe que pela primeira vez na história, o número de venezuelanos ultrapassou o número de mexicanos apreendidos na fronteira com os Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos existe um grande debate agora sobre o aumento do número de imigrantes ilegais cruzando a fronteira do México, né? De fato, os números mostram que há um aumento bastante expressivo nesse sentido, e uma das questões interessantes desse aumento recente é que pela primeira vez na história o número de venezuelanos superou o número de mexicanos presos na fronteira. Então isso tudo por conta da questão econômica na Venezuela, né? Então veja você, qual que é o dilema do Biden aqui? O dilema é que, recolocando estas sanções, a situação econômica deve continuar ruim ou deve piorar, o que deve continuar com o fluxo de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. E a história da imigração tem se tornado novamente, e vai ser um tema central das eleições deste ano aqui nos Estados Unidos. Esse é um tema que todo dia o Biden é criticado na mídia, e claro que isso deve criar de novo um problema para ele. Então o Biden tinha alguma expectativa, talvez eu diria até um pouco ingênua, né, de que ele poderia sair ganhando das duas formas, né? Uma tirando as sanções contra a Venezuela e, por outro lado, com que o Maduro desse algum tipo de abertura do ponto de vista democrático. Só que o que a gente conhece já há muito tempo, né, do Maduro, a gente sabe que tem uma coisa que o Maduro mais teme, é perder o poder. Então ele está disposto a sacrificar a sua própria população, inclusive se isso for o suficiente para lhe manter no poder. Então, talvez, do meu ponto de vista, isso aí foi uma leitura equivocada, né, da administração Biden, alguns diriam ingênua, sobre como age o Nicolás Maduro. Agora, professor, o senhor já falou sobre as eleições, o senhor já está respirando o clima eleitoral nos Estados Unidos. O senhor acha que essa questão da Venezuela pode antagonizar o atual presidente do ex-presidente americano, Donald Trump, que, ao que tudo indica, vai concorrer às eleições? Pois é, esse é um ano crucial, né, porque vamos ter, no que concerne a relação Estados Unidos e Venezuela, porque teremos, teoricamente, eleições, entre aspas, né, porque na Venezuela não são propriamente eleições livres, como temos visto, eleições na Venezuela no fim do ano, juntamente com as eleições norte-americanas, né? Então, uma mudança expressiva aí que pode ocasionar na relação entre Estados Unidos e Venezuela. A Venezuela, propriamente dita, não é exatamente um tema muito central nas eleições norte-americanas, mas há alguns indícios interessantes, Thiago. Um deles é que as pesquisas mostram que houve um interesse muito grande do eleitor norte-americano por questões de política externa, né? Se você compara o ano passado com esse ano, tem mais americanos colocando a política externa e questões externas como um tema importante, o que normalmente não é um tema relevante nas eleições norte-americanas, mas parece que esse vai ser um tema relevante nessas eleições, seja pela questão do conflito no Oriente Médio, pela questão do conflito na Ucrânia, mas também pela questão da imigração, né, que é um tema tanto doméstico quanto um tema de política externa nos Estados Unidos. Então, certamente, isto será o que vai ser importante nesta corrida eleitoral. Professor Carlos Pódio, eu trago a Dora Kramer para participar dessa conversa. Dora. Boa noite, professor. Olha só, hoje a Maria Corina deu uma entrevista, uma longa entrevista, falando sobre toda essa questão. Ela, assim como o Henrique Capriles, estão impedidos de concorrer, eles são os maiores opositores ao Maduro. E ela diz que ela vai continuar, não interessa que tá impedido, vai continuar e vai recorrer a um apoio internacional. O senhor acha
que há alguma possibilidade de êxito nessa caminhada da Maria Corina, de conseguir esse apoio, que isso tem algum tipo de influência para que o Maduro afrouxe essa posição dele contra eleições livres, que, aliás, não tem nem data marcada ainda, né? Oi, Dora, prazer também conversar com você. Olha, de fato, se a gente olhar aí o histórico recente do Maduro, né, quer dizer, todos os adversários políticos que demonstraram algum tipo de ameaça à continuidade do Maduro no poder vão sendo constantemente eliminados e tirados do jogo. Esse é um padrão que a gente vê em outras ditaduras da América Latina, como, por exemplo, na Nicarágua, né? O Daniel Ortega vem feito a mesma coisa, ou seja, você simplesmente faz com que qualquer potencial adversário seja impedido de concorrer. Esse caso recente que você citou me lembra muito do Juan Guaidó, né, que também tentou um apoio internacional, né, para sua tentativa de desafiar a legitimidade do Maduro no poder, mas que não conseguiu. De novo, por quê? Porque o Maduro, ele vai sempre fazer aquilo que for possível, incluindo o uso da força, se necessário, para se manter no poder, né? Então, vai ser interessante a gente olhar se dessa vez teremos algum tipo de consequência, algum tipo de acontecimento distinto daqueles que nós temos visto no passado, né? Não me parece que as condições tenham mudado profundamente para que a gente chegue a alguma conclusão nesse sentido. De novo, repito, se tem uma lição que nós aprendemos observando o Maduro no poder, é que ele está muito pouco disposto a tomar qualquer atitude que signifique que ele vá perder esse poder. E o Maduro já há muito tempo não é alguém que tem popularidade na Venezuela, né? Quer dizer, o que significa o seguinte: uma eleição livre certamente seria muito complicada para a permanência no poder do Nicolás Maduro. E, professor, rapidamente, o senhor disse que ele não tem popularidade. Por que não há uma revolta maior da própria população? Não há espaço para isso, para uma ebulição popular na Venezuela? Você tem episódios de ebulição popular na Venezuela que são respondidos, como é o caso de muitos ditadores, de forma bastante violenta, né? Veja, por exemplo, para a gente usar o exemplo da Primavera Árabe em 2011, onde você teve evoluções em diversos estados autoritários, né? Em alguns estados responderam de forma muito violenta. O caso da Síria, por exemplo, que acabou entrando numa guerra civil. A Síria, aliás, que é um outro país que, assim como a Venezuela, tem uma quantidade bastante grande de refugiados, né? Dado os problemas domésticos pelos quais o país tem passado. Então, sempre que há algum tipo de reação por parte da população, isso é respondido de forma muito violenta pelo governo do Maduro, seja de forma oficial ou seja de forma oficiosa, né, por outros canais menos importantes. Além do que o governo utiliza, como se sabe, toda a sua máquina, né, para poder, de alguma forma, colocar a população contra a parede. Então, nessas circunstâncias, e numa circunstância onde a sociedade civil vai perdendo também, de alguma forma, alguma independência, uma forma de operar, vai havendo um enfraquecimento, digamos assim, desses setores da sociedade que seriam os responsáveis, como você disse, por fazer algum tipo de protesto que tenha algum tipo de possibilidade de dar certo. Isso tem sido tentado, Tiago, digamos, na última década, né? Mesmo com a Venezuela mergulhada naquela que é, talvez, da história, a pior crise econômica e social de um país que não está em guerra. Professor Carlos Poggio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, nos Estados Unidos. Como sempre, muito obrigado pela participação, professor. Até a próxima, um abraço, valeu. Obrigado, Thiago, um abraço a todos, até a próxima.